falamos agora aqui um bocadinho do Biden e do Trump. Portanto, do Biden e do Trump, nada. Aliás, do Trump também vou falar, mas do Biden e do Putin. Bom, como vocês puderam ver nas últimas semanas, USA! Bom, como vocês puderam ver nas últimas semanas, houve alguns confrontos em termos bélicos institucionais que se opuseram de um lado Biden em defesa da democracia ocidental e do outro o ditador Vladimir Putin. Pronto, isto está colocado assim na agenda internacional. Pronto, e de forma simplificada é verdade, ok, isso é verdade. Os Estados Unidos são uma democracia ocidental e a Rússia, pronto, a partir do momento em que o líder político do país envenena o líder da oposição desse mesmo país, pronto, não me parece lá muito democrático. Aqui em Portugal nós temos um bocado o oposto, em envenenar-se António Costa e o Rui Rio era só mesmo por troca de saliva um com o outro. Mas de qualquer das formas, o que sucedeu foi uma troca de palavras mais acesa entre Joe Biden e Putin, e Joe Biden disse que a Rússia era uma ditadura e que tinha que ser combatida. Sem dúvida, Joe Biden tem razão. E lembram-se do que eu disse há bocado, quando eu referi que à esquerda ou à direita os Estados Unidos são sempre os Estados Unidos no final do dia. É um pouco verdade, porque o Joe Biden já é como se fosse fazer quase narrativas de governança à esquerda, mas a governança é feita à direita. O Joe Biden já expulsou do país não sei quantos imigrantes ilegais. E agora quer se opor à Rússia, e eu acho que isso é um erro tremendo por parte de Joe Biden. Não que a Rússia não seja uma ditadura, porque o é, e tem que ser combatida, não é isso que eu estou a dizer, mas em termos de estratégia e acutilância política internacional é um erro. Pelo simples facto de eu vou explicar isto como se fosse uma comparação com a Segunda Guerra Mundial. A democracia ocidental, os aliados, os democratas ocidentais, o nosso lado, só ganhou graças à aliança que fez com os comunistas. Agora, a aliança era algo que o Churchill e as vertentes americanas e os franceses queriam? Claro que não. Claro que não. Agora, a aliança com os comunistas teve de ser feita para conseguir derrotar os nazis. A verdade é essa. A verdade é essa. E depois, sim, a democracia ocidental preocupou-se em derrotar e bem os comunistas. Na Guerra Fria até 1989, com a queda do Muro de Berlim. E aqui está a acontecer exatamente a mesma coisa. Os Estados Unidos, por si só, e a Europa, vamos pôr a União Europeia e os Estados Unidos, por si só, não conseguem derrotar a China. Não conseguem. A verdade é essa, não conseguem. Muito menos os Estados Unidos e a Europa conseguem derrotar a China e a Rússia ao mesmo tempo. Não conseguem. A verdade é essa. Portanto, para ganharmos a batalha da hegemonia política em termos de relações internacionais para o século XXI, pelo menos nos próximos 20 anos, o que tem que ser feito, a meu ver, e era o que estava a fazer Donald Trump, e muita gente não percebia o porquê, porque é que Trump era tão manso, entre aspas, com a Rússia, é pelo simples facto de qual é o mal maior neste momento e qual é o mal maior que precisa de ser derrotado? É a China. A China neste momento tem campos de concentração para muçulmanos. A China tem um poder económico diversificado, que é algo que a Rússia não tem. A economia russa depende muito de um recurso natural, do petróleo. Os preços do petróleo estão elevados, a economia russa está bem. Os preços do petróleo estão baixos, a economia russa está má. A China não tem isso. A China está desenvolvida no setor agrícola, no setor industrial e no setor terciário. E até no setor... Já falamos quase de um quarto de setor económico, que é o setor digital. Até nisso a China está a começar a ser desenvolvida. E já é a segunda maior economia do mundo. E o PIB per capita chinês está a crescer cada vez mais. E é a única economia mundial a conseguir aumentar o PIB nesta altura de recessão económica em todo o mundo por causa da pandemia do Covid-19. Portanto, o que se tem que perceber neste momento é que a Europa e os Estados Unidos, que são o nosso lado, o Ocidente Democrático, por si só, infelizmente, não consegue derrotar a China. Nem consegue derrotar, muito menos a China e a Rússia separadamente, ao mesmo tempo. Isso não vai acontecer. Portanto, a curto prazo, o que tem que ser feito pela parte do Ocidente Democrático, nomeadamente pelas políticas dos Estados Unidos, é uma aliança forte com a NATO, e eu aí percebo Joe Biden, agora não percebo Joe Biden, quando diz que a aliança está de volta com a NATO, correto, isso tem que ser feito, sem dúvida. Agora, os países da NATO não contribuem nem um terço daquilo que os Estados Unidos contribuem. E muitos deles têm dívidas para com a NATO. Isso aí eu não concordo. Okay? A NATO tem que estar coesa, mas os países têm que pagar aquilo que devem pagar à NATO. E Donald Trump sempre referiu isso. Pronto.
Agora, o que tem que ser feito é uma aliança da NATO com a Rússia. A verdade é essa. É o Ocidente Democrático juntar-se à Rússia, na medida das suas diferenças, como é óbvio, para conseguirem derrotar a China. A verdade é essa. Utopicamente, não podemos falar de uma união, mas podemos falar de uma cordialidade bélica em termos institucionais para perceberem qual é que é o inimigo comum mais perigoso, não é? Porque a Rússia, até olhando para o passado, já se aliou ao Ocidente Democrático. Portanto, não seria completamente estranho. Acho que para a Rússia, em termos culturais, até é mais fácil negociações com o Ocidente Democrático do que propriamente com a ditadura chinesa. Não obstante o facto da Rússia ser também uma ditadura. Portanto, a curto prazo, o que o Ocidente Democrático tem que fazer é olhar para a Rússia com os olhos que se foram postos na Rússia da Segunda Guerra Mundial. Estes são efetivamente comunistas, ditadores. Aquilo não é bem um comunismo propriamente, mas é um comunismo híbrido, digamos assim. Mas são uma ditadura, mas por razões de inimigos comuns, vamos ter que fazer uma aliança momentânea para conseguir derrotar esse inimigo comum. E a longo prazo, caso a Rússia não chegue, tem que se começar a calcar terreno para que a Índia esteja o mais ao lado possível do Ocidente Democrático. A Índia até 2050 vai crescer em média 4,9% ao ano. Em média, 4,9% ao ano. E pode ser mais. E a Índia tem um dado muito importante, que é, nos próximos 5 anos, a Índia vai ultrapassar a China como o país com o maior número de população no mundo. Isso é muito importante, até em termos militares. É muito importante. Portanto, o Ocidente Democrático, se quer derrotar a China, efetivamente, tem que olhar para o paradigma político neste momento e perceber que não pode ter a Rússia como inimiga. Eu não estou a dizer que temos que ser aliados e melhores amigos, longe disso. Mas não podem estar contra nós, que era o que Trump estava a fazer e percebia bem. A Rússia não pode ser uma inimiga do Ocidente, não pode, porque é fulcral para derrotar a China. E a longo prazo é pegar na influência ocidental que já existe na Índia, por anos de colonização feita pelos britânicos, a Índia tem como língua oficial o inglês por causa disso, e pegá-los e transformá-los numa potência ocidental, mesmo que não esteja no Ocidente. Ocidental em termos de cultura e respeito democrático. A Índia, neste momento, é a maior democracia do mundo, em termos populacionais. Portanto, é isto que tem que ser feito. E é isto que Biden parece não perceber. Nós já estamos no século XXI, caso Joe Biden não perceba. Houve um artigo do Observador que alguém escreveu: Biden cresceu durante a Guerra Fria. Correto, mas a Guerra Fria acabou. A União Soviética caiu em 1991, há 30 anos atrás. A política hoje em dia é outra. E Joe Biden tem que perceber isso. Caso não perceba, quem ganhará não serão os russos, nem serão os europeus. Muito menos os indianos.